Pronto. Podemos? Estamos no ar. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí novamente. E hoje a gente está dando seguimento à semana de painéis ao vivo com grandes comunicadores pretos e engajados na nossa indústria para falar de criatividade, arte, propaganda, entretenimento e também da nossa luta antirracista na comunicação para mostrar que preço na comunicação, isso importa. E hoje a gente está com as convidadas Jamile Godoy, né, que é cantora, modelo, multitalentosa e apresentadora no canal de cultura pop independente, Papel Pop, e junto com ela Isabel Aquino, pesquisadora e publicitária com mais de 20 anos de experiência, especializada em pesquisa de tendência, comportamento e consumo. Desde 2017, a Isabel está à frente do estudo Todos, que se lê Todas e Todos, que é um estudo que mapeia como gênero e raça são representados pela publicidade brasileira, e é uma ação em parceria com a Reds Propaganda e a ONU Mulheres Brasil. Isso aí. Jamile, Isabel, faltou alguma coisa que a gente não falou, que vocês queiram falar para a galera, que vocês fazem, projetos? Olha, comediante, humorista, que eu gosto de humor, né, gente? Aí agora eu tô influencer também, porque não? Isso tem né, uns mimos, negócio, mas eu tenho feito vídeos, assim, engraçados, assim, aquela coisa, né? Aí acho que é isso. Massa. Além do projeto do Todas e Todos, há um ano eu trabalho como consultora independente e atualmente eu estou geograficamente em Salvador e meu principal trabalho de consultoria tem sido junto à Secretaria de Turismo da cidade e a gente está desenvolvendo um plano de desenvolvimento do turismo étnico-afro em Salvador. Legal. Legal, da hora demais. Ah, gente, vamos começar. Pode falar. Vamos começar de forma leve, então. Para as duas, como foi, para a Isabel, como foi o começo da carreira na propaganda, e para a Jamile, como é o começo do entretenimento e quais caminhos te fizeram chegar até aqui? Quem começa, Jamile ou Isabel? Vai, Bel, vai. Vamos lá. Bom, o início em publicidade foi aqui em Salvador, nas agências de publicidade. Hoje em dia eu tenho consciência de que rolou uma síndrome de impostor assim bem no iniciozinho, que foi quando eu estava procurando estágio, e aí, enfim, levei um pedaço de papel com meus contatos, né? Não dá nem para chamar de currículo, e recebi o telefonema de duas agências, uma para um estágio em redação, né, na área de criação, e o outro na área de atendimento. E eu não tinha clareza, assim, do que é que eu queria exatamente, que área eu queria. E naquele momento, eu acho que eu escolhi atendimento porque eu achei que atendimento era mais apropriado para uma pessoa como eu, né? Uma mulher. Então, eu não me entendi como uma pessoa criativa que poderia estar dentro de um departamento de criação. Mas por aí foi o caminho, e depois de fazer atendimento, mídia, eu ingressei e mergulhei na área de planejamento estratégico, que é a área que eu sigo até hoje. Opa, tá fechado seu mic, Neto. Oi? Ah, tá. Bom, vou falar da minha parte. Olha, pessoal, aqui no ponto estão me falando. Bom, enfim, eu sou atriz, né, de formação, então sempre gostei de estar envolvida com artes, sempre também caçava, né, tipo, fazer teste, às vezes, tanto que fazer teste, gente, até fazer de publicidade, até, só ia pelo cachê teste, porque, olha, era difícil, mas aí eu comecei a vir para São Paulo, sou de Curitiba, vim para São Paulo, procurar mais coisas, consegui trabalhar com teatro e tudo mais, a gente sabe que é uma área complicadinha, né, para ganhar um dinheirinho, assim, dependendo. Então, comecei a caçar outras coisas e rolou a oportunidade no Papel Pop, que é o site que eu trabalho hoje em dia, e me tornei jornalista, assim, né, fiz entrevistas, então fui aprendendo aos pouquinhos, na prática mesmo, como ser uma jornalista, né, e aí, tô aí, né? Com isso, começou a aumentar também visualizações do Instagram. Eu comecei a ver que seria uma mídia interessante para trabalhar em cima e mostrar um pouco do que eu gosto de fazer, que, como eu já disse, é humor. Então, foi mais ou menos assim. Foi tudo se encaminhando para estar aqui agora.
Legal demais. Legal, e foi bem rápido, né? Uma coisa assim, um boom essas redes sociais, né? Foi uma caminhada, assim. Eu lembro que eu ficava tipo, quero dar escar, quero arrastar. Então, tipo, era todo um processo, né? Mas já tô, tipo, há 2 anos tentando crescer e ainda quero mais, né, gente? Legal. Vou perguntar para você, você está à frente do projeto. Eu não sei se é no microfone que vai fazendo a sessão do YouTube. Eu fechei tudo aqui na minha. Mas, enfim, queria para a Isabel, você está à frente do projeto Todas e Todos. E você pode contar para a gente o que é o projeto, como que funciona? Claro. Bom, o Todas e Todos é uma pesquisa que mapeia como gênero e raça são representados pela publicidade brasileira, tá? Eu acho que está dando a microfonia aí de alguém. Não sei se é de Nex ou da Mili. Se fechar o microfone, acho que fica melhor. Bom, esse projeto ele começou em 2015, foi quando a gente lançou a primeira onda do estudo. E de lá para cá a gente faz esse estudo 2 vezes por ano. Esse ano vamos fazer a 9ª onda. E ele nasceu muito, Vanessa, assim, a gente já estava dentro desse assunto de empoderamento feminino, de olhar a comunicação, de olhar como estava a representatividade, mas quando a gente participava enfim, de eventos para trocar informações a respeito disso, a gente sentia uma resistência muito grande das pessoas da indústria, do marketing, das agências de publicidade, achando que esse assunto não era ainda relevante, achando que não, eu vejo negros na publicidade, eu vejo mulheres em situações empoderadoras por vários comerciais, então a gente sentiu a necessidade de quantificar isso, né? Então o estudo, hoje, ele se propõe a responder basicamente 3 perguntas, né? Quem são os protagonistas? E aí a gente pega durante uma semana todos os comerciais de 2 canais de televisão, um canal fechado e um canal aberto, os de maior audiência, então, no caso, tem sido Globo e Megapix. Quem são os protagonistas? Como eles são retratados, né? O biotipo, qual o biotipo dessas pessoas que são protagonistas e que são coadjuvantes, e quais as histórias que são contadas. Se essas histórias que são contadas, elas empoderam aquelas pessoas ou se elas estereotipam aquelas pessoas, tá? Então, de lá para cá, a gente tem a felicidade de dizer, assim, que muitas coisas evoluíram, né? De 2015, quando a gente lançou a primeira onda, até o ano passado, que a gente já tem os resultados da 8ª, a gente teve ganhos. Então, por exemplo, a gente tem muito mais negro protagonista do que a gente tinha antes. A maioria dos comerciais, eles empoderam mais do que estereotipam. Essa relação era invertida no início. A gente tinha mais comerciais que estereotipava e menos comerciais que empoderavam. Mas, ao mesmo tempo, a gente está bem longe do que a gente chama de uma situação assim mais perto do ideal e do real, né? Por exemplo, os dados da última onda mostram que dos protagonistas, das protagonistas mulheres que aparecem nos comerciais, cerca aí de 17% são negras. No início, era 1%, 5%. O dado melhorou? Poxa, melhorou bastante. Mas quando a gente olha que somos mais da metade da população brasileira, a gente vê aí que tem um gap muito grande. E não só isso, assim, tem coisas que a gente, ao longo da execução da pesquisa, a gente foi necessitando refinar o nosso olhar, para olhar para além daqueles dados, né, que vinham para a gente. Então, por exemplo, lá no início a gente tinha uma ausência bem significativa de negros, né, a gente não tinha praticamente essa representatividade nos comerciais, 1, 3, 5%. Depois, ali, mais ou menos por volta de 2016, a gente tem uma virada, a gente tem um acréscimo muito grande desse percentual, que vai aí para casa dos 13%, 15%, mas quando a gente olha quem eram os protagonistas, a gente vê que a maioria eram celebridades, né? Então, foi uma época que vocês vão lembrar que Carol Conká fazia um monte de propaganda, Camila Pitanga, Thaís Araújo. Então, assim, é legal isso?
É legal, é melhor do que a gente não ter nenhum negro. Mas, ao mesmo tempo, era como se para as marcas fosse mais confortável colocar o rosto de uma celebridade do que eu colocar um rosto de uma pessoa comum, de um ator, né, que não é conhecido, que é algo muito corriqueiro dentro da publicidade, né? A gente não vê celebridade o tempo todo. Depois a gente viu que muitos dos negros que estavam sendo protagonistas nesses comerciais não tinham traços negroides. E aí a gente começou a medir isso também, desses protagonistas, quem é que tem traço negroide, quem é que não tem traço negroide, porque a gente sabe que quanto mais um indivíduo negro acumula esses traços, mais ele sofre preconceito. Então, era uma forma também das marcas mostrarem que ela estava ali colocando uma diversidade, mas não queria também, né, enfim, atravessar ali uma barreira, do que ela chama de barreira, ela não queria colocar a cara dela na rua. E hoje em dia, o que a gente vê, assim, tem muito mais do que antes, os dados estão melhores do que era lá no início, mas hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de criar narrativas próprias para um negro protagonista de verdade, onde ele é o único ator ou atriz daquela situação. Então, o que a gente vê agora são comerciais, que tem um monte de gente, brancos, negros, amarelos, enfim, várias etnias, onde você olha e você vê ali que tem um grupo diverso, mas você também não aprofunda a personalidade daquelas pessoas. Isso é legal, é melhor do que não ter nada, mas ainda também é uma sinalização de um racismo velado e uma falta de profundidade em criar essas narrativas únicas, onde você coloque, né, o negro, a negra ali, vivendo uma situação e tendo a oportunidade de trabalhar aspectos mais profundos da vida deles. É isso que a gente sente. Sobre esse final que você falou, e é bem aquelas coisas do cinema, né, que era um personagem negro, ele não tinha mais do que isso, ele era um personagem negro. E, Isabel, eu vou para uma outra pergunta aqui, que em 2017, né, o seu estudo, ele dizia que 65% das mulheres não se sentiam representadas com a publicidade que consumiam. Esses dados mudaram de lá para cá? E uma outra pergunta que já pode englobar a Jamile também. Como é a relação de vocês com as marcas, desde processo de criação, participação em briefing, tipos de marca que vocês representam, para ajudar que as pessoas se sintam realmente representadas? Tá, respondendo a sua pergunta, esse dado dos 65% das mulheres que não se sentem representadas pela mídia foi um dado que a gente pegou de uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, tá? Esse dado ele foi feito por uma pesquisa lá em 2015 e ele não tem um dado renovado, tá? O que é que, mas eu posso dizer um feeling meu, a partir do consumo de muitas pesquisas, do trabalho que a gente realiza todos os anos e tal, eu acho que esse dado mudou muito pouco. Acho que ele pode ter evoluído, né? Acho que mais mulheres podem se sentir representadas, porque hoje a pauta do empoderamento realmente ela ficou muito forte, então as marcas estão tomando coragem de falar mais sobre isso, estão apresentando outras narrativas, isso não está só na publicidade, mas está em outras manifestações também. Então, a pauta está mais quente, pode ter melhorado, mas eu não acho que muito, porque ainda tem muita vacilada, tem muito estereótipo. Eu acho que da minha parte, assim, eu vendo como sendo na parte de influencer, quando vem alguém, alguma marca querer que eu mostre alguma coisa, então já fiz até, tipo, mostrei coisa de cabelo, que é uma coisa super legal, né? Então, quando eu era adolescente, alisava. Então, acho que isso também tá ficando bastante em alta, essa coisa de cabelo e tudo mais. Eu tô sempre ligada, vendo que marcas estão escolhendo influenciadores ou atores negros, sabe? Então, eu fico, cara, essa marca tá me enxergando ao mesmo tempo, né? Eu acredito que aos pouquinhos a gente vai, mas realmente é muito pouco, sabe? E dessa coisa que a Bel estava comentando de sempre os famosos, né? Os mesmos, parece que as marcas eles querem, mas não querem, né? Ao mesmo tempo, então ainda tudo meio
comedido ali, né? Mas eu acho que a gente está num caminho bacana, assim, sendo trilhado. Claro que a gente já queria estar muito além, mas de passinho em passinho a gente vai criando aí. Legal. Você comentou agora, né, Jamília, sobre a questão do cabelo, da adolescência, de alisar e tudo mais. Queria fazer uma pergunta mais pessoal para vocês, assim, de infância e adolescência, assim, que é um momento bem crítico, assim, complicado. Se tinha inspirações, se tinham mulheres por perto que tinham cabelo, corpo, cor de pele que vocês podiam olhar e se inspirar? Como é que foi esse momento? Teve algum momento da chavinha, assim, que virou para vocês de autoaceitação? Para vocês, assim, como... enfim, com o público da publicidade, assim, como é que foi para vocês? Acho que pensando em publicidade, assim, lembrando da infância, eu não lembro muito bem, assim, sabe? Tanto até porque minha identidade, me considerar negra, demorou um pouquinho para mim, assim, porque minha mãe é branca, então eu ficava sempre mais com ela, com os amigos de lá, assim, não de lá, mas sabe, tipo, do lado do pai e da mãe, né, quero dizer. E aí eu acabava que não reparava tanto, sabe? Às vezes eu até queria me afastar, às vezes, tipo, tinha eu e mais uma menina negra no colégio. Eu olhava para ela e falava assim, eu não gostava, sabe? Então não tinha, rolava um descolamento, assim, sabe, do minha identidade. Mas se for ver, repensar, assim, tinha, por exemplo, Fat Family, super representatividade, gordos, negros, sabe, uma família inteira cantando. E isso hoje é super legal de ver, né? Tinham sim pessoas, às vezes a gente não dava o devido valor, eu não estava tão ligado nesse assunto, né? Mas tinha lá a Daisy maravilhosa que agora, né, não tá mais aqui com a gente, mas assim, tipo, com certeza marcou, né? Pei Neném, sabe essas coisas assim? Mas de alguém que eu lembro assim, de assistir uma propaganda, não era. Então, até no passado eu lembro que tinha aquela propaganda assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Eu acho que antigamente era muito assim, sabe? Tipo, mostrava na TV o que você queria ter, mas você não podia ter, muitas vezes, né? Pode crer. A gente tem algumas perguntas aqui que estão chegando. Bel, a Mariana P. fez essa pergunta. Eu não sei se a sua pesquisa abrange agências, mas se abrange, ela mostra um aumento de negros na criação das agências, no marketing das empresas? Não, a agência, ou a pesquisa, ela não mede isso, né? A gente faz uma coleta dos comerciais, mas por a gente estar muito envolvido nessa pauta, a gente tem acompanhado movimentos de agências que estão começando a fazer programas, né, para inserir mais negros dentro das equipes, e essa é uma questão crucial, assim, se você me perguntar como é que a gente faz para quebrar o estereótipo de gênero e raça na publicidade. Eu diria, começa por dentro, né? Acho que começa por dentro, porque se a gente parar para olhar, se a gente parar para pensar, assim, enfim, existem milhares de agências, mas as que eu passei tiveram aí um pouco dessa particularidade de as pessoas, elas estudaram, são pessoas de uma mesma raça, branca, que estudaram naquela lista ali das 5 faculdades, né, das melhores faculdades, todas fizeram um intercâmbio, alguma coisa. Sabe quando a experiência assim, de vida é muito parecida? E aí, quando você vai pensar isso para um momento de solução de problema, todo mundo tem um background mais ou menos parecido, frequentam os mesmos lugares, vieram do mesmo lugar, sabe? Moram ali naquele hall de bairros. Então, acho que é crucial isso começar de dentro, porque quando você coloca realmente a diversidade, você vai ter diversidade de olhar. E aí, essa naturalidade de você colocar personagens brancos, você começa a questionar isso, né? As histórias vão vir diferentes, vão vir mais múltiplas do que o que a gente tem observado hoje. Legal, legal demais. A gente tem uma pergunta do White Ribeiro aqui, que eu já vou fazer um gancho com algo que eu queria perguntar para vocês, que é, na opinião de vocês, as marcas começaram a mostrar mais negros por uma necessidade de mercado ou por um medo de cancelamento? E aí eu já faço o gancho com como que você acha que as marcas podem contribuir efetivamente, de verdade, e como fazer uma discussão mais profunda sobre essas questões.
Quer falar, Jean, primeiro? Tá certo, tudo certo aí? Desculpa, a gente, eu tava querendo abrir o microfone, mas tava virando a câmera, bem tonta. Ai, gente, desculpa, eu fiquei até meio confusa. Sobre essa coisa do cancelamento, né? Eu acho que um pouquinho, acho que pode ser sim. Acho que um pouco sim, mas eu quero acreditar que não, que seja, tipo, boa vontade deles fazerem isso, né? Mas, por exemplo, até tempo atrás teve lá o caso da esponja de aço, que colocaram o nome de Crespinha, né? Então isso faz pouquíssimo, tipo, imagina, 2 semanas atrás, e parece que as pessoas não estão ligadas. Acho que isso que a Bel falou, de mudar por dentro mesmo, de visões variadas, né? E como mudar, olha, honestamente, eu acredito que isso, mudar por dentro e sei lá, protagonizar mesmo todo mundo, colocar bastante gente negra em todo lugar, e é isso mesmo. Sei lá, eu imagino assim, coloca um monte de gente negra, é isso aí. Ocupação. Olha, eu acho que é um pouco de tudo isso, tá? O consumidor, ele tá super ativista, né? E a gente conta, assim, até um momento que foi emblemático para esse assunto, de uma forma geral, que foi lá em 2014, quando a Skol fez aquela campanha de verão, de carnaval, e tinha um mobiliário urbano que dizia assim, quando sair para o carnaval, deixe o não em casa, né? E aí que 2 meninas foram lá e completaram a frase, né? Deixe o não em casa e traga o nunca, né? Porque imagine o que é para uma mulher não poder dizer não a qualquer situação que aconteça no carnaval, né? E aquilo foi um rebuliço na internet, a escola precisou tirar a campanha do ar e tudo mais. Então, realmente, esse poder do consumidor, ele é real, né? Se o cancelamento, ele pode acontecer, acho que as marcas estão mais ligadas a isso. Acho que tem uma questão também de olhar para um mercado consumidor, né? A gente está falando de 55% da população brasileira com um grande potencial de consumo, então, obviamente, tem isso. E eu diria, assim, outra coisa que aí que eu realmente sinto isso, né? Eu acho que quando eu olho para uma marca, para os movimentos de comunicação de uma marca e vejo que não tem diversidade nenhuma, me dá uma sensação de marca velha, de marca antiquada. Então, até para acompanhar os sinais do tempo, né, eu acho que as marcas estão começando a olhar para esse assunto com mais afinco. Acho que tem esse aspecto. E aí, né, o White fez aí essa pergunta super provocadora. Eu acho que tem como a gente ver, sentir quando a marca está fazendo isso por medo de cancelamento ou por um genuíno, sabe, engajamento com o tema, né? Que é justamente isso, é o negro único ali na situação, tá com medo de ser cancelado, sabe? Quando ele não peita mesmo, não vai lá e faz uma coisa mais arrojada e cria essas narrativas mais onde realmente trazem esse protagonismo, esse empoderamento indubitável da situação, aí são as marcas mais engajadas mesmo. É interessante a gente parar para pensar sobre isso, que eu acho que ficar no meio termo às vezes é pior, né? Porque a gente vê a Nike, quando ela faz alguma coisa, ela é muito questionada sobre... Quando ela apoia a causa negra, ela é muito questionada. E aí também, se não fica quieto, as pessoas cobram alguma coisa. Eu acho que fazer isso, às vezes, até é o melhor, né? Se posicionar de alguma forma, mesmo contra ou a favor. O Ricardo Salles, que é um consultor de diversidade super querido e muito talentoso, muito influente, ele fala uma coisa que eu adoro, assim, as marcas que não se posicionam são posicionadas, né? Assim, se ela não se posiciona, as pessoas vão acabar posicionando aquela marca como ausente, como fora da discussão, como racista, como machista, enfim, do que for. Então, a gente está num momento realmente muito importante, muito especial, assim, para as marcas se posicionarem de verdade. Tem
tem um case, assim, que eu acho muito interessante, muito especial, que é a campanha do Boticário do Dia dos Pais do ano retrasado, que eu não sei se vocês lembram, mas era uma campanha que era uma família toda negra, né? Era o pai, a mãe, 2 filhos, eram todos negros, indubitavelmente negros, negros com traços negroides, então não era ali, sabe, meio termo, e foi uma campanha que elevou muito o engajamento da marca nas redes sociais, foi chuva de comentários, felizmente, a maioria positivos, e que trouxe um resultado para a marca de 13% de aumento de vendas mesmo na data do Dia dos Pais. Então, tem um pouco aí, Neto, também uma mensagem que a gente precisa passar de que, assim, cara, se posicione e não tenha medo do que vem. Porque, assim, tem gente que critica, tem gente que elogia, mas se você acha que você está fazendo de uma maneira legal, que está tudo redondo, vai ter mais aspectos positivos do que negativos. E haters, you're gonna hate. Então, é meio difícil, assim, fugir disso, né? Se você não quer nem não ser odiado, você também passa por longe de ser amado, sabe? Tem um fator aí de se jogar mesmo nesse assunto. Legal, legal demais. A próxima pergunta que eu vou fazer, eu acho que ela é um pouco mais destinada a Jamile, que como foi esse impacto para você na transição capilar? E a gente sabe que você fez um intercâmbio na Irlanda, né? E como que tá esse papo lá? Tipo, a experiência sua como intercambista e negra na Irlanda, como foi? A discussão lá tá mais avançada, tá mais para trás? Como explica isso pra gente? Bom, da transição, acho que foi aquela coisa desde a infância fazendo permanente e depois alisando. Eu lembro que eu tinha que fazer a escova para cortar o cabelo, que não faz nenhum sentido, né? Enfim, aí acho que foi não lembro muito bem, foi um estalo meu que eu deixei meu cabelo preso por um ano, porque eu não sabia que tinha aqueles. Naquela época não se falava, né? Acho que faz uns 10 anos atrás, então eu não se falava muito de tinha até trança, mas não sei, só sei que eu deixei um ano preso. Eu lembro quando eu cortei, gente. Eu me senti muito mais eu. Lembro que eu olhava no espelho, nossa, agora eu sou muito mais eu. E ainda fui pra faculdade, cheguei assim, atrasada, sabe? Cheguei já no meio da aula, assim, hoje. E depois, tipo, nossa, então foi, tipo, super legal, assim. E na Irlanda, gente, então, eu fui em 2014, então faz um tempinho aí, né? E, gente, eu não tinha tanta consciência de ser negra e tudo mais. Então, eu lembro uma vez que eu tava numa baladinha lá, o menino pegou e fez assim no meu cabelo, pegou, e eu escutei ele falando, eu encostei. Então, tipo, na época eu falei, tudo bem, mas hoje em dia, tipo, cara, eu sou uma pessoa, você encostou em mim como se fosse, sabe, tipo, eu consegui encostar naquele cabelo tão misterioso e bizarro. Eu acredito que até, por exemplo, para procurar trabalho lá, tenho, né, um inglês bom, conseguia, tipo, falar com o público, mas eu não conseguia emprego. E depois que eu fui parar para pensar, gente, talvez eu acho que porque eu sou negra que eu não consegui tanto emprego assim, né? Então, tipo, de lojas, de atendimento, eu não sentia tantos os olhares, mas por que eu não consegui o emprego sendo que eu tinha capacidade para aquilo? Então, eu acredito que lá, assim, até hoje a discussão não deve ser das melhores, não. Pode crer. E só para encerrar essa pergunta, como que você lida agora como influencer e figura pública com a pressão estética da indústria, sabe? Tipo, que é toda construída num padrão eurocêntrico, e como que você faz para criar coisas novas para pessoas que não estão nesse padrão, sabe? Tipo... Sim. Uma eterna luta, assim, de você tá a infância inteira, a vida inteira vendo uma coisa que você quer ser e você não é. E é difícil você quebrar isso, né? Então, eu também, tipo, sendo gorda, sendo negra. Então, é um desafio, assim. Não vou mentir que tem vezes que eu falo, quer saber? Queria ser outra pessoa, fazer um monte de plástico e acabou. Pronto. Mas não é bem assim que funciona, sabe? Então, eu tenho procurado mais pessoas parecidas comigo, né? E acho que isso vai aproximando. Porque eu vejo, sei lá, tem a Rai Neon, que é uma pessoa que eu sigo, que eu adoro ela, acho ela maravilhosa, acho ela linda. E ela é parecida comigo. Por que se eu acho ela bonita, por que eu não vou me achar bonita? Por que eu não vou gostar de mim se eu gosto dela, entendeu? Então, mas é uma eterna, uma briga, né? Porque a gente tá sempre vendo coisas e, tipo, blogueiras fitness e faz isso, faz aquilo,
e dieta daquilo, seja assim, agora tem uma nova escova de chocolate, nova escova de sei lá o quê. Então, sempre essa insatisfação, né? Mas acho que foi aprendendo mesmo com o feminismo mesmo, e vendo que tudo isso é para eles lucrarem. E pra gente estar sempre insatisfeito com a gente. Por isso que falam que você gostar de você se amar é um ato revolucionário, porque todo mundo te fala para você fazer o contrário, e você se amar é muito revolucionário mesmo. Que bonito. Legal. Pergunta aqui da Milene Alves. Queria que vocês comentassem sobre essa diferença entre a indústria no Brasil e nos Estados Unidos e as causas por trás disso diante do movimento Black Lives Matter. Quem começa? Para o ímpar? Pode começar, Bel, acho que... Bom, são racismos diferentes, né? Para mim, assim, o mais emblemático do recente caso da morte de George Floyd e da repercussão que teve nos Estados Unidos é que, assim, sei lá, poucas semanas antes a gente tinha tido o caso com o garoto, né? E aí, parece que aquela avalanche, e obviamente teve muita manifestação aqui no Brasil por causa do garoto, mas quando aconteceu a coisa com George Floyd, parece que a coisa chegou aqui mais forte, né? E eu me senti um pouco assim, caras, tem que acontecer uma coisa nos Estados Unidos para isso chegar para a gente de uma forma mais forte, sei lá. Ou talvez tenha sido o acúmulo mesmo das duas mortes, de forma bem bizarra. Agora, assim, no campo do marketing, o que para mim foi notório é que naquele momento de George Floyd, várias marcas começaram a se posicionar em relação à questão do racismo, a dizer as coisas que elas estavam fazendo para combater o racismo e para dizer o quanto que elas estavam investindo né, realmente colocando grana para poder combater o racismo. E aqui a gente tinha as manifestações das marcas, mas sem falar da grana, sabe? Olha, sou Black Lives Matter, vou colocar lá meu post, né, o post negro e tudo mais, mas ninguém falou assim, eu estou fazendo isso, eu estou investindo tanto, quase nenhuma marca fez isso, né? E aí eu lembro que acho que foi a Luana Ginot, do Instituto no IDBR, que ela fez esse manifesto, assim, marcas brasileiras, massa que vocês estão se manifestando em relação ao assunto. E quanto é que vocês estão investindo? O que é que vocês estão efetivamente fazendo? Né? Então, teve esse gap aí, Brasil e Estados Unidos, que para mim chamou bastante atenção. Eu concordo com a Bel. Eu não... Pronto. É que eu realmente não fiquei de olhos tão atentos para publicidade nesse caso, então eu não acho que não tenho propriedade assim, para falar sobre isso. Assim. Bacana. Rapidinho, Neto. Claro. Eu queria pegar um gancho de uma coisa que Jamile falou, né? Dessa coisa da autoestima, que você estava falando antes. E essa semana eu vi um post tão bonito falando sobre essa questão da autoestima e tal, que a gente precisa parar de considerar que a gente só digere comida. A gente digere também tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, a gente digere coisas das pessoas com quem a gente se relaciona. E aí esse cara que escreveu sobre isso falava assim de, cara, você quer turbinar sua autoestima, vai lá no feed do Instagram que você segue, vê se tudo isso que tá vindo de conteúdo tá te nutrindo, sabe? Realmente. E aí, quando eu penso nas blogueiras fitness, tipo Gabriela Pugliese, cara, isso tá te nutrindo, isso tá alimentando sua autoestima de alguma forma, ou você só tá criando mecanismos de comparação entre você e aquela pessoa, e que aquele gap é imenso e que você vai se colocar para baixo por causa disso, sabe? Então, enfim, achei super legal o que você falou, já.
acho que é isso. Vamos para a próxima pergunta. A gente tem... Eu só queria fazer um adendo, porque, tipo, eu acho que seria legal a opinião de vocês aqui, que é uma visão mais pessoal, né? Tipo, vocês têm alguma opinião sobre por que aconteceu agora há pouco, o comerciante de 51 anos e até com o motoboy, que os policiais pisando no pescoço, tipo, o mesmo gesto que aconteceu com o George Floyd? Por que você acha que essa repercussão e as coisas aqui não têm a mesma mobilização que tem nos Estados Unidos? Eu acho que eu acho que virou rotina, virou acontece lá na favela mesmo, tipo, virou um distanciamento assim, acontece lá, não é aqui que acontece. Então, distante de mim, por mais que, sei lá, aqui é difícil, né? Por exemplo, aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos e aqui em São Paulo, sei lá, uns quilômetros, tá tão distante, né? Tem esse vão, assim, de... Eu acho que é isso, assim, de ser corriqueiro, já tá acostumado, é assim mesmo que acontece aqui, assim, de... Não sei, não choca mais, né? Parece. Não. O genocídio da juventude negra no Brasil é algo que já acontece há muitos anos, né? A gente fala que pior, sei lá, que tem piorado e que possivelmente piorou nesse governo, mas ele já atravessa muitos governos, né? Na verdade é isso, e a gente realmente, como já falou, a gente naturaliza, né, esses acontecimentos mesmo. Em 2018, a gente, junto à parte da pesquisa, né, de mapear e tal, gênero e raça na publicidade, a gente fez uma pesquisa quant no Brasil, em parceria com a MindMiners, e a gente perguntava se a pessoa se considerava racista. E 80% dos respondentes disseram que não se consideram racistas. Né? Então, eu acho que esse é um grande problema brasileiro. A gente não admite que a gente é racista, a gente fecha os olhos para esse assunto e a gente não problematiza essa questão. Realmente a gente acha que isso não é importante, que isso não é estruturante da nossa desigualdade, e é péssimo, assim, né? Foi um dado super chocante, né? Você poderia, nossa, o Brasil é uma maravilha, 80% das pessoas não são racistas. Muito pelo contrário, né? São pessoas que não estão nem aí para esse assunto e que acham que não são racistas, têm medo de encarar esse assunto mesmo. Então, eu acho que isso coloca a gente ainda num estágio civilizatório bem primário, assim. A gente tem muito que caminhar por esse assunto ainda. Falando sobre a publicidade, de novo, queria a opinião de vocês, assim, como quem trabalha na publicidade, a Jamile, que é influenciadora, como que vocês enxergam, assim, que as empresas devem se posicionar e ações reais, assim, efetivas para entrar em contato com as influenciadoras pretas e dentro das empresas, assim, acho que vocês já deram uma pincelada, mas, assim, falar sobre coisas efetivas mesmo. Uma coisa que eu vejo que acontece às vezes a marca vai para a influenciadora negra com um valor muito abaixo do que para a influenciadora branca. Isso acontece muito. Acho que fechar, que claro que tem a negociação, não sei o quê, mas fechar não, sei lá, tentar perceber que é a mesma coisa, sabe? Não precisa pensar em pagar menos, assim, né? Enfim. Mas eu acho que as marcas podem cada vez mais caçar, procurar mesmo. Até eu mesma, assim, há um tempo atrás, eu não seguia tantas pessoas negras quanto eu sigo hoje. Então, ir procurando, tem tanta gente talentosa que a gente nunca ouviu falar, sabe? Então, fazer uma pesquisa boa mesmo, porque às vezes acaba sendo sempre as mesmas pessoas, né? Como se não tivesse mais espaço, mas tem espaço. Esse espaço está aí, tá para todo mundo, né? Então, acho que é necessário uma busca mais ativa, assim, das empresas. Olha, bom, vou falar mais do ponto de vista das empresas até do que a relação com os influenciadores, que é uma seara que eu confesso que eu não conheço muito.
Mas, em relação às empresas, eu acho que a gente tem que... eu acredito muito que as pessoas podem se tornar melhores, tá? E aí eu acho que é uma coisa das empresas desenvolverem políticas de treinamento mesmo das pessoas, abordar esses temas continuamente, fazer... E aí vai muito para uma área de RH, eu acho, né? De pessoal, assim, de estabelecer esse assunto como algo importante, de estabelecer contratações com testes, com currículos cegos, né, onde você não vê de onde a pessoa veio e tal, e de conscientemente fazer o trabalho de atrair talentos negros para dentro das empresas. Né? Assim como na questão de gênero, eu acho que licença paternidade deveria ser uma coisa generalizada, né? A partir do momento que a mulher tem 4 meses, né, no regime CLT, e o homem tem 5 dias, a gente está dando um recado claro para a sociedade que quem cuida das tarefas domésticas e de cuidado com os filhos é a mulher, né? Então, tem uma coisa que o pessoal da ONU fala, da ONU Mulheres, que sem o comprometimento da alta liderança, é muito difícil você fazer transformações profundas dentro de uma empresa. Você pode ter até ali uma pessoa, uma área que se engaja com o tema e que acaba contagiando a alta liderança, mas precisa chegar na alta liderança para que realmente as coisas venham, né, aconteçam efetivamente, se coloque investimento, se estabeleçam políticas. E a partir daí, se você consegue contornar isso de uma forma melhor, você vai se relacionar com fornecedores e contratações de uma forma melhor, e isso vai atingir a questão das influenciadoras também. Então, enfim, acho que passa por aí. Eu ia perguntar também o público, né, as pessoas, não só quem está no mercado, não só as influenciadoras, quem está no mercado de publicidade, as pessoas normais do dia a dia, como que elas podem melhorar, ajudar, fazer sua parte com essa questão racial, enfim, que a gente está debatendo agora? Eu acho que acho que as pessoas podem, acho que agora na quarentena tá rolando muito isso, compre do pequeno, né, ajude. Eu acho que sempre criar aquela coisa assim, fortalecer assim, tipo, vou comprar da mina preta, vou comprar, sabe? Tentar criar essa rede de ajuda mesmo, né? Vai, compra e divulgar e se ajudar, né, um ao outro. Eu acredito que isso. Legal. Eu vou fazer uma pergunta que se encaixa muito com a pergunta anterior que a Vanessa fez, que é, tipo, por que a gente ainda... Eu acho que isso é uma coisa entre indústria e sociedade, né? Que os dois ainda têm essa dificuldade, que é falar sobre corpos, tipo, falar sobre a grande pluralidade que existem de corpos, desde do corpo mais magro até o corpo gordo. Quem pode começar das duas? Neto, você repete a pergunta? Acho que eu não entendi. É porque a gente ainda tem tanta dificuldade para falar sobre corpos, tipo... Bom, a gente é massificado por um padrão, né? A gente é terrivelmente massificado por um padrão de de todos os lados, né? De toda a produção audiovisual, do cinema, da TV, do que a gente vê. A gente recebeu esse padrão pronto para achar que aquilo é bonito e o que não é aquilo é feio, né? Então, a gente acaba criando, especialmente nos corpos femininos, essa demanda de que você tem que se encaixar em determinado padrão. E quantas vezes a gente não se sente menos em variadas situações, porque a gente não está com o cabelo adequado, com o peso adequado, né, enfim, com a roupa adequada. Então, tudo isso, ao longo da vida, vai minando muito a autoestima das mulheres. Né? Isso é um grande ativador do síndrome de impostor, que vale para homens e mulheres, mas a gente tem dados de que as mulheres sofrem mais com isso. Tem um dado que para mim é chocante, que a gente descobriu ao longo dessa construção do estudo,
de que a partir de 6 anos as meninas se sentem inferiores, menos inteligentes que os meninos. Então, imagina, desde uma idade muito, muito pequena, assim, a mulher já se sente diferente e tem essa cobrança no corpo, né, de se encaixar e tal. É isso, esse movimento do corpo mesmo, eu considero, dentro do estudo, ele estagnado, né? A gente mede o biotipo e o biotipo padrão, assim, da publicidade, de uma forma geral, é o que a gente chama do padrão Bruna Marquezine, né? Branca, magra, com curvas, do cabelo liso, então... qualquer corpo que não fique perto, quanto mais distante um corpo tá desse padrão, mais fobia a gente vai acumular, entendeu? Então, é crítico mesmo. Eu acho que é bem cruel, assim, né? Porque essa perfeição, muitas vezes, na verdade, não existe, né? A perfeição. E a gente vê até em capas de revistas, tipo, é totalmente editada para você ficar de um jeito. E não tem, sabe? Essa coisa, tipo, sei lá, estria, celulite. A maioria das pessoas tem, mas foi criado que é uma coisa que é ruim, que não pode, Então, isso vai ficando na nossa mente, é difícil desconstruir. Por isso que a gente fala desconstruir, porque já está tudo construído, já está tudo dado, como a Bel falou, já é o que é e acabou. Não tem que questionar e parar para pensar. Não, peraí, é diferente. Acho que tá rolando essa coisa de desconstrução, tá rolando até a gente repensar o que é bonito, mas o que é bonito para quem, né? E até mesmo ela falando da Bruna Marquezine, ela super emagreceu e também foi criticada. Então, acaba que você sempre vai ser criticado de alguma forma. Mas eu acho que também tem eu, como gorda, eu digo que... por exemplo, eu fui fazer uma aula de musical tal, e aí eu fui fazer uma reunião com um dos coordenadores, ele falava para ajudar tal, daí ele falou, a primeira coisa, você tem que secar. Então, era a primeira coisa para eu poder entrar no mundo do musical, era emagrecer. Tipo, não era nem cantar, era emagrecer, entendeu? E também já me falaram de propaganda, para fazer propagandas, né? Ah, mas é uma marca assim de remédio, não vai querer fazer propaganda com você, porque o gordo a gente remete que não é saudável. Então, tem aquelas ideias que enfim, gente, eu fiz meu teste de sangue, está perfeito. E aí alguém vai olhar para mim, não, que não tá saudável. E geralmente essa questão do saudável também nunca é preocupação com a tua saúde, é bem outra coisa, sabe? Então, acho que a dificuldade é essa, de desconstruir mesmo, de derrubar tudo isso que já tá na nossa cabeça e começar tudo de novo, bloquinho por bloquinho, assim. A gente tem uma pergunta aqui da Joana Ramos, que eu acho que passa por uma coisa que a gente já conversou, mas eu queria fazer uma perguntinha no final para vocês. Ela disse assim: como vocês acham que podemos atuar para combater e não neutralizar atos de racismo diários? Como podemos normalizar a discussão e combate às ações racistas? Acho que a gente falou um pouco já sobre isso, eu queria perguntar para vocês se vocês podem indicar para a gente influenciadores, escritores, pessoas aí no meio que estão falando sobre isso e que a galera pode ir lá acessar e aprender, sabe? Sobre a questão. Dá para a pessoa o livrinho de bolso, Pequeno Manual Antirracista de Djamila. Acho que é um caminho ótimo, assim, fácil de ler, rápido, didático. Brincadeira, é sério, mas enfim. Tem uma produção muito vasta, né? Muito. Angela Davis, Djamila, O Defeito de Cor, que é um livro lindíssimo, né? Dá trabalho de ler, ele é grande, mas é uma história muito legal, da Ana Maria Gonçalves. Influenciadores, tantos, Nathalie Neri, Spartacus, não sei, me ajuda aí, Jam, com mais nomes. A Tia Má também, ela
Ela tem o humor dela também, ela sempre traz as coisas dela, tipo, papo reto, para quem tá com dificuldade de entender na hora. Na linha até do que eu já um pouco falei aqui, eu convido muitas pessoas assim, cara, se admita racista, né? A gente já é racista, a gente cresceu nesse mundo desse jeito, é muito difícil a gente vivenciar isso. Acho que admitir isso para si mesmo já dá uma coisa assim, beleza, eu posso errar, mas eu posso refletir sobre isso, sabe? Posso mudar a forma como eu vejo o mundo. Então, enfim, é uma outra dica, assim, também. Mas eu acho que hoje a gente nunca teve tanto conteúdo sobre o assunto como agora, né? Vai no Netflix, que tem uma série, assim, de filmes e de séries que tratam o assunto. Cara, Gente Branca é perfeito, assim, e fala de várias nuances, várias questões, né? Então, enfim, tem muita coisa para absorver de conteúdo. Eu acho que uma coisa que eu tenho cada vez mais que prestar atenção é o vocabulário também, de palavras que você, nossa, nem imaginava que vinha de uma coisa racista, né? Então, coisas assim, e se alguém te falar, você repensa, né? Porque acho que muitas vezes as pessoas não querem estar erradas, não é assim, também não foi assim que eu quis dizer. Então, se alguém fala que você foi racista, acho que, ou machista também, né? Muitas vezes também acontece, para e pensa, talvez eu fui mesmo, e agora tente melhorar, né? Real. E agora, assim, não dá para não falar sobre, né? A gente está no meio de uma pandemia, as coisas estão estranhas, complicadas, e eu queria saber de vocês, como é que vocês estão se mantendo criativas, produtivas, se uma dica aí para a galera de como se manter sã nesse momento. Olha, para se manter sã é difícil, aquela. Não, eu acho que é difícil para todo mundo, sim. Cada um tem a sua situação de vida, mas eu acho que aquela coisa, quando eu vejo que eu tô meio para baixo, eu tento pensar, poxa, mas e as coisas boas que eu tenho? Então, calma aí. Mas muitas vezes eu me permito ao fundo do poço mesmo. Tem que cair para levantar, sabe aquela coisa? Então, tem semanas que, tipo, a gente não aguenta mais, entendeu? Então é normal a gente estar meio assim. Eu assim, tô um super mergulho interno meu, tô descobrindo várias coisas que eu não tinha parado para pensar, né? Até antes da quarentena, eu falava, ai, gente, eu tô sem tempo, queria que o mundo parasse, não tô aguentando. E o mundo parou, e agora? Tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Então, parei para me perceber, para entender melhor, e essa coisa criativa deu, no começo eu falei, ai, gente, o que eu vou fazer live? Ninguém vai ver live, não vou fazer nada. Então, deu um bloco, assim, né? Uma travadona, assim, depois, não, acho que posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas é total, assim, altos e baixos a todo momento. Assim, um dia você vive todas as emoções e ainda tem outros dias para vir, né? Mas o que eu tenho agora, que eu tenho feito acordei, o que eu posso fazer hoje para melhorar meu dia? O que eu posso fazer hoje de legal que seja importante que eu consiga fazer hoje? Porque amanhã a gente pensa, vou deixar para depois, ou tipo, não, e hoje? Hoje que eu consigo fazer? Então eu tô acordando, tentando fazer umas saudação ao sol, um negócio assim, para ver se dá um up. Desculpa interromper, Bel, mas Jamile, enquanto criativa, dentro de casa, tipo, como que tá sendo isso? Tá sendo. Bom, como pessoa criativa, a pessoa criativa, né? Ai, gente, eu acho que eu tô me permitindo mais a conhecer outras coisas, escutar coisas diferentes, caçar encontrar outras partes que são escondidas em mim mesma para poder trazer para essa minha criatividade, né? E até um amigo meu falou uma coisa que eu achei bem interessante, que agora na quarentena as pessoas estão fazendo conteúdos, coisas que é o que elas querem, o que elas são, porque você não vai perder tempo fazendo uma coisa que não significa para você, sabe? Então acho que tá tendo essa, acho que vai ter um impacto bem interessante. Pode ser positivo ou negativo, mas acho que as coisas vão mudar assim de um jeito que a gente nem imagina. Mas pro bom, eu acho. Espero.
Eu notei que minha vida melhorou quando eu diminuí a quantidade de notícias que eu ouvia por dia, né? Eu dei fiz uma mega triagem, assim, e procurei não me importar de não estar tão bem informada como eu me cobro estar, né? Então, fiz isso e notei que meu sono melhorou, meu astral melhorou, foi uma coisa bem legal. E tentar fazer um pouco de exercício físico também. E lidar com a ansiedade, gente. Assim, né? A gente começou um ano, né? Vivemos ali o início do ano, carnaval, cheio de sonhos para botar em prática em 2020, e de repente está tudo cancelado, né? Sem previsão de retorno. Então, tentar mesmo entender que está tudo pausado, que eu não preciso ser o exemplo máximo da produtividade, do conteúdo, e de que preciso estar fazendo, estou trabalhando pra caramba, mas estou aqui pianinho nas minhas coisas, na minha vida, um pouco mais clausurada, digamos assim, né? Física e psicologicamente. Legal. A gente já está meio encaminhando para o final, o horário já está passando aqui. Então, eu vou perguntar para vocês quais planos e projetos que vocês têm em andamento, tipo, planos para um futuro pós-pandemia ou durante a pandemia. Eu quero voltar para o stand-up, de comédia stand-up, eu quero voltar. Dei uma parada, porque, ai, gente, porque tem muito macho escroto no stand-up, mas a gente tem que mudar isso. Então, eu quero voltar para o stand-up e, né, quando der, né, saudade do público, porque o teatro, de estar com gente, eu quero muito isso. E outros projetos que eu não posso falar, mas, ó, tá cheio de novidades. Mas, enfim, quem se interessar pode me seguir no meu Instagram, que é @eijamile. Vocês vão ver o que eu vou estar fazendo por lá, essas loucurinhas que eu invento. Bom, eu tô trabalhando bastante de casa, estou trabalhando no plano de turismo étnico-afro, e a gente deve começar a concretizar, né, colocar o plano em ação a partir do ano que vem. Estamos na fase de planejamento e de consolidação dos editais para soltar isso. Além disso, a gente está começando a trabalhar no Todos 2020, na nona onda. Então, esses são os planos por agora, e sobreviver, né, gente? É isso, sobreviver. A gente tem uma galera assistindo aqui, né? E vamos pensar que vai que tem uma pessoa mais nova, uma menina adolescente que está assistindo a gente agora. O que vocês têm aí, uma mensagem final para essa galera? A Jamile já deu um gostinho ali, falando, né, sobre amor próprio, mas se vocês tiverem alguma coisa para falar, final, e daí a gente termina por aqui, pode ser? Eu diria para essa pessoa que ela pode ser tudo, absolutamente tudo o que ela quiser e sonhar, né? E que ela não precisa olhar para as pessoas e tentar se encaixar em caixinhas, em modelinhos pré-estabelecidos, que procure ser ela mesma e que procure se conectar de uma forma mais profunda possível com as coisas que ela deseja ser, e que siga adiante, mesmo que isso não agrade o mundo, mesmo que isso não esteja dentro do padrão, mas que ela consiga, na fase adulta, expressar tudo o que ela é verdadeiramente, o que ela quer deixar para o mundo, o que ela quer fazer para o mundo. Acho que é isso. Eu diria para não ser tão duro consigo mesmo, assim, acho que uma coisa que eu vi que eu achei legal, assim, fale com você mesmo como se você fosse falando com um melhor amigo, uma melhor amiga, porque às vezes a gente é tão duro com a gente mesmo, né? A gente fala assim, você não... Calma, sabe? Acho que... E tente não se olhar pelos olhos dos outros, sabe? Eu lembro que às vezes eu olho uma foto minha, a gente me achava horrorosa quando eu era adolescente, não era tão horrorosa. Então, acho que tentar se olhar por outros olhos, sabe? Tentar olhar através de tudo isso, assim, que você é bombardeado. Acho que... E sonho, eu adoro falar de sonhos, então sonhe muito que a gente pode conseguir chegar e... Quer dizer, a gente vai chegar. E é isso.
Ah, Legal. que legal, gente. Brigadão pelo tempo de vocês, por conversar com a gente aqui, por ensinar tanto pra gente. Foi um prazer enorme poder conversar assim com vocês. Espero que um dia, pessoalmente, né, que a gente possa se ver assim, a gente chega lá. Bom, gente, então acho que por hoje é só, a gente tem que encerrar por aqui. A gente agradece de novo toda a galera da Red Hook que está empenhada pra caramba nisso aí. Agradecemos vocês, tipo, a Isabel Aquino e Jamile Godoy por dispor desse tempo para participar com a gente, contribuir pra caramba também, foi super legal esse tempo. E dizer que amanhã a gente continua por aqui, no mesmo horário, às 7 horas. A Vanessa e o Cássio vão mediar um papo com o Felipe Silva, que é redator. Então, acho que vai ser um papo bem legal, bem rico, bem criativo, bem legal para todo mundo que está assistindo aí. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente. valeu. Boa semana. Tchau. Tchau. Muito obrigado.